Bom dia, galera. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro que eu falei para vocês, Fontes para um Equilíbrio Emocional, da Ana Ribeiro. Glória a Deus. Esse livro é uma bênção. A base deles é os 10 mandamentos. Então, nós vamos iniciar o estudo desse livro hoje falando sobre a introdução, sobre relacionamentos e cura interior. Amém? Então, no início do livro, ela já começa falando sobre a aliança que ela fez com o Senhor. Então, ela reconheceu o seu senhorio, ela reconheceu que o Senhor é Salvador, é amigo e é pai também. E através das dores emocionais que ela enfrentou, dos sofrimentos da alma, das emoções, ela foi confrontada por Deus. E lá em Jó 42:5 diz: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ela firmou essa aliança com o Senhor. E hoje em dia, o que ela fala no livro, né, que eu creio que ela já escreveu esse livro há algum tempo atrás, mas ali ela fala que naquela época, e hoje em dia nós também podemos ver com certeza, que o que falta muitas vezes é esse reconhecimento da nossa identidade. Então, muitas vezes, as pessoas lá na igreja, no culto, ou alguém, enfim, pergunta assim, quem você é? Quem nós somos, né? O povo de Deus é o quê? E muitas vezes a nossa resposta automática é o quê? Nós somos filhos de Deus, nós somos nação santa, nós somos o povo escolhido. E muitas vezes essa resposta é uma resposta pronta, que nós já temos ali no nosso vocabulário, só que muitas vezes não é algo que realmente nós vivemos, sabe? Inteiramente mesmo. Então, a pergunta, né? Quais são as características desse povo? Né? Quais são as leis que esse povo precisa ter, né? E precisa fazer ali? Quais são os direitos, a autoridade? E nós vemos ali que no início da humanidade, né, as alianças eram estabelecidas, o Senhor estabeleceu alianças com Abraão, com Noé, enfim. E na nova aliança, ele estabelece também essa aliança conosco, através ali de Jesus. E ele assegura, né, que nós teremos a vida eterna e a sua companhia. Então, mas o que tudo, né, tudo que vai ser falado tem a ver com o equilíbrio emocional, espiritual e social da nossa vida. Porque as origens dos problemas muitas vezes vêm por causa que nós não cumprimos os princípios que o Senhor estabeleceu a nós. Então aqui nesse livro ela vai trazer de uma forma mais profunda esse ensinamento das leis, daquilo que o Senhor deixou para nós como um princípio. Lá naquela época dos israelitas, quando eles saíram do Egito, eles não tinham lei nenhuma. Então a lei deles era nada. Então, assim, a única coisa que eles tinham lá era o quê? Os direitos, né? Era a opressão, era trabalho árduo, era a pobreza, era humilhação, era indignidade. Eles eram um povo realmente sofrido. E quando o Senhor chama eles, né? Para eles irem com Moisés, o Senhor entrega a Moisés as leis, né? Ele entrega os 10 mandamentos a Moisés. Ali começa a história do povo de Deus. Ali começa aonde Moisés traz essa lei mesmo, sabe? Os direitos, os deveres ali do que eles tinham que fazer. Então, se a gente olhar, os 10 mandamentos são um princípio para todas as demais leis. Deus falou com Moisés no Monte Sinai e ele fala também, né, conosco a respeito das mesmas leis por meio de Jesus. E Jesus, de uma forma simples, resumiu os 10 mandamentos em 2, que foi amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento com Deus e os outros 6 tratam do relacionamento com o próximo. Então, a lei de Deus, né, toda ali, ela é baseada no amor. E ela proíbe tudo aquilo que faz mal e tudo aquilo que nos leva a pecar. Então, o pecado gera morte, gera destruição, o pecado nos adoece. E ser libertos de toda opressão e dor emocional precisa ter um compromisso. Então, ali vai falar sobre algumas características da nova aliança, mas que está lá atrás em Jeremias 31:31, que fala ali sobre a mente e o coração, que nós não somos mais escravos
das nossas dores emocionais, do padrão mundano e pensamentos ou sentimentos. Fala da nossa intimidade também. O Senhor é nosso Deus e nós somos dele. Então, ele é nosso e nós somos dele. E nós pertencemos a ele, né? Jamais estaremos sós. Nossa identidade é ser filho, sim, de Deus. Jesus também é nosso justificador. Então, toda justiça própria é anulada. E o próprio Jesus nos justifica. E ali também fala, os nossos pecados são apagados. O sangue de Jesus nos limpa e nos liberta. Então temos, né, as chaves ali para ter essa libertação, para ter essa cura interior. Temos autoridade para impedir os projetos do inimigo, né, que muitas vezes querem agir e agem, né, na nossa vida. Então, todas as pessoas que querem ser curadas na mente, no espírito e na alma, precisam se posicionar. Então, eu creio que a gente, né, aqui também, começando, né, tendo um passo de fé mesmo, né, trazendo esse estudo, trazendo essa importância realmente daquilo que está escrito ali, nós vamos começar a nos reconhecer, vamos começar a realmente entender quem nós somos em Deus, tratar muitas vezes feridas da alma, tratar muitas vezes coisas, mágoas, perdão, que precisam muitas vezes ser ainda feitos, amém? E a primeira parte ali do livro já fala de reconstruir um relacionamento. Nessa primeira parte do livro, fala das alianças que antigamente eles faziam. Então, assim, as alianças eram importantes para fortalecer os exércitos em caso de invasão. Então, eles faziam alianças entre os povos ali e um ajudava na guerra do outro. Então, se um inimigo viesse a atacar, aquele povo que era aliançado com eles vinham ajudar para que mais pessoas, né, estivessem ali para poder combater o exército inimigo. Então, esse era um pacto que eles estabeleciam antigamente, né, entre povos e povos ali, né, entre os exércitos. Tudo que um povo possuía passava a pertencer ao outro. Então, tudo que aquele povo que aquele povo tinha, que se aliançava com outro povo, era tudo misturado. Então, tudo era de um, tudo era de outro, era como se fosse uma família, sabe? E também a identidade deles ficava unida, né? Não existia mais a identidade daquele povo, a identidade do outro povo, era uma coisa só. E Deus também estabeleceu essa aliança com a humanidade, né? Essa ligação. Ele misturou a identidade com a dele. Então, a nossa identidade é misturada com a dele. E nós somos do Senhor e ele é nosso. E o meu amado é meu e eu sou dele. Então, na cerimônia das celebrações das alianças lá na antiguidade, alguns elementos tinham que ser observados. E é legal porque ela faz uma analogia aqui, porque na palavra tem isso também. Que na nova aliança Jesus utilizou das mesmas linguagens daquela época, com os mesmos elementos de celebrações para nos assegurar que somos dele, estamos com ele e ele conosco. Então, nas celebrações das alianças da antiguidade, eles faziam trocas de túnicas. Então, as duas partes trocavam as túnicas, representando a mistura de identidade. Eles trocavam, né? E na nova aliança com Jesus, Jesus colocou as minhas vestes de iniquidade e me deu vestes de justiça. Trocas de cinturões. Na antiguidade, no cinturão colocavam as armas, significava o compartilhar de forças. E na nova aliança com Jesus, as nossas armas agora são poderosas em Deus, não são carnais, a nossa força vem do Senhor. As trocas de armas que na antiguidade eles faziam, eles trocavam troca de inimigos. Então ele queria dizer, o seu inimigo é meu e o meu inimigo é seu, né? Eu luto com você. E na nova aliança, o inimigo de Deus é Satanás, então ele é meu inimigo também. Ali fala sobre os sacrifícios também. Na antiguidade havia sacrifício de animais e os parceiros da aliança andavam sobre o sangue derramado, simbolizando união do sangue entre eles. E na nova aliança, o próprio Jesus foi o sacrifício. E ao nos batizarmos, nós identificamos com a morte de Jesus, afirmando que morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Os sinais corporais e as marcas na antiguidade
Batiam palmas, deixando nas mãos um sinal. Nos lembra o que o Senhor diz: venha, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. E na nova aliança com Jesus, Jesus levou as marcas dos cravos em suas benditas mãos, né? Morrendo por nós lá na cruz. E declarações de bênçãos e maldições na antiguidade, com testemunhos presentes, proferiam bênçãos para os cumpridores do acordo e maldições para os fiéis. Aqui no dia que eles faziam um acordo, que eles iam se unir, eles falavam bênçãos para aquele povo que, para aquele exército que estava sendo aliançado, e também proferiam maldições se eles fossem infiéis. Então, se eles fizessem algo ali que não tivesse no acordo, eles seriam amaldiçoados. E na nova aliança, as bênçãos, né? Não há maldições na nova aliança. Jesus levou sobre si nossas maldições, provendo bênçãos que jamais poderiam alcançar sem ele. Na ceia, na antiguidade, eles alimentavam um ao outro, dizendo que a vida do um pertencia ao outro. E na ceia da nova aliança, Jesus é o pão da vida, e ele nos deixou a celebração da ceia em sua memória. Ali na troca de nomes da antiguidade, acrescentavam o nome um do outro. Deus colocou AH no nome de Abraão, tirando do seu nome Yahvé. E ele chamou a si mesmo de Deus de Abraão. Na troca de nomes da nova aliança, agora nós tomamos o nome de Jesus. Nós somos chamados cristãos. E Jesus tomou o nome Filho do Homem. Ali, na troca de primogênito da antiguidade, o filho primogênito de cada um ia morar com o povo aliançado. Na troca de primogênito da nova aliança, ali fala, né, que Abraão entregou Isaac a Deus, e tempos depois o Senhor entregou o seu primogênito Jesus Cristo. Então, nós podemos, né, mudar a nossa história, porque Jesus é a saída. Ele levou sobre si nossas dores e ansiedades. Nos deu uma vida abundante, uma vida farta, leve, que podemos carregar. Por que então muitos continuam sofrendo aprisionamentos de alma, mágoas, rancores, complexos e medos? Porque ainda não perceberam quão valiosa é a aliança de Deus, a aliança que Ele fez conosco. Então, venha o teu reino em todas as áreas de nossa vida, incluindo nossas emoções. Agora a gente vai falar sobre o equilíbrio interior, que é a libertação dos traumas emocionais. É preciso entender ali sobre a restauração do equilíbrio das emoções também. Então, tem a ver com a cura de uma alma que muitas vezes a gente sabe que vai adoecer, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não vai estar bem. Mas, para tudo, o Senhor tem a resposta, amém? Então, a manifestação desse adoecimento pode surgir em qualquer das partes daquilo que chamamos de alma. E ali ela fala, tem 5, né, coisas que ela fala ali, que é a mente, que é o nosso intelecto, nossa inteligência, nosso racional, nossa razão e a nossa memória. Ela fala também das vontades, que é o nosso livre-arbítrio. Então, nossas decisões podem ser boas e também podem ser más. A nossa consciência é a capacidade que temos de acessar nomes próprios, pensamentos, sentimentos e vontade. A nossa inconsciência é o lugar que não temos acesso direto, mas ali nos influencia nos nossos sentimentos, nas nossas decisões e ações conscientes. Então, ali é um lugar que fica escondido. Ali tem gravado, né, toda a nossa vida, né? Tudo aquilo que nós já passamos. Muitas vezes nós não lembramos, mas isso influencia naquilo que nós somos hoje, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. As nossas emoções, que são manifestas pelos sentimentos também. Então, tornar as emoções ao perfeito equilíbrio significa derrubar as fortalezas doentias da mente e edificar a nossa mente segundo a mente de Cristo. Esse processo exige de nós posicionamento. Então, pela segunda vez, ela diz que para você ter um equilíbrio emocional, para você tirar essas coisas da sua vida, essas fortalezas, é preciso posicionamento. Então, nós precisamos nos posicionar. E é preciso observar 3 fatores, ela fala ali. Reconhecer que precisamos ser curados, que temos feridas abertas que necessitam de limpeza, purificação e cicatrização. Renunciar às fortalezas que construímos na nossa mente como forma de defesa, camuflando nossas mágoas e ressentimentos.
Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e a Ele temos de levar nossas dores, mágoas, medos e ressentimentos. E o desejo do Senhor, sim, é que nós sejamos curados e libertos. Amém? Então, ali ela fala sobre 3 pontos também. O adoecer da alma, os sintomas desse adoecimento e o tratamento. Então, se você adoece, né, o que você tem que fazer? Qual que é o seu tratamento? Então, assim, adoecimento da alma. A iniquidade transmitida de geração em geração nos fez ter pensamentos e emoções baseados no pecado. Precisamos tratar de enfermidades que vieram a partir de maldições que acompanharam nossas famílias em várias gerações, de pecados pessoais e de traumas que sofremos. Os sintomas desse adoecimento. Nós, cristãos, sabemos que a alma e o espírito estão ligados. Cremos que perturbações emocionais podem vir também de opressões malignas e contaminações que afetam alma e espírito. Aí a necessidade de voltarmos aos princípios de Deus para sermos libertos, descontaminados desse mundo das trevas. O tratamento passa pelo caminho da santificação e mudança de mente. O perdão é uma chave poderosa, sem qual não somos curados. Temos de pedir perdão e perdoar a quem for preciso. Requer compromisso com o Senhor para andar em obediência a Ele. Sair do estado de vítimas e levantarmos como os filhos guerreiros do Senhor. Trocar as vestes de tristeza por vestes de louvor. E a adoração traz a manifestação da presença de Deus. Amém? Então, essa é a nossa primeira parte do livro ali, que já é maravilhosa, já traz muito ensinamento, mas nós precisamos realmente nos posicionar. Amém? Se nós não nos posicionarmos, se nós não compreendermos quem nós somos, se nós não retirarmos as fortalezas de dentro da nossa mente, de dentro de nós, nós não vamos conseguir ter esse equilíbrio emocional a qual nós precisamos e compreender que os princípios de Deus é aquilo que nós necessitamos. Amém? Então, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse primeiro ensinamento, por tudo isso que o Senhor já liberou sobre nós, Pai, que nós possamos sim sair desse lugar de vítima, Pai, sair desse lugar, Senhor Deus, que muitas vezes é trazido desde quando nós nascemos, desde as nossas gerações passadas, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que muitas vezes nos trava, tudo aquilo que muitas vezes ainda nos faz, Senhor Deus, estar aprisionados, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Nós possamos, através, Senhor Deus, desse ensino, através da Tua palavra, através, Senhor Deus, daquilo que o Senhor vai gerar dentro do nosso coração, da nossa mente, Pai, do nosso corpo, alma e espírito, Deus. Nós possamos ser livres, libertos, Deus, e entender os Seus princípios, Pai, de uma forma verdadeira, Deus, em nome de Jesus. Amém.